Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula 11, equação de continuidade. Anteriormente nós estávamos falando de fluidos que estavam parados, que estavam estáticos, ou seja, nós estávamos falando de hidrostática. Agora nós iremos falar sobre os fluidos ideais em movimento, ou seja, da hidrodinâmica. A hidrodinâmica ela trata dos fluidos em movimento envolvendo a lei da conservação da massa, que é a equação da continuidade, que veremos aqui, e a lei da conservação de energia, que é a equação de Bernoulli, que nós não veremos. Para dar continuidade e entendermos mais aonde se aplica essa equação da continuidade, a gente vai primeiro fazer algumas considerações, como o fluido ideal, um fluido ideal que está em movimento. Um fluido ideal ele tem as seguintes características: ele tem um escoamento laminar, que mais à frente a gente vai dizer o que é isso melhor. Nesse escoamento laminar, a velocidade do fluido em qualquer ponto fixo não muda com o tempo. Esse escoamento é incompressível, ou seja, a densidade é constante, ou seja, esse líquido, esse fluido, ele não vai mudar a sua densidade, então ele nem aumenta o volume nem diminui o seu volume, então ele é incompressível. O escoamento é não viscoso, mais à frente também vamos falar sobre essa questão da viscosidade de um fluido. E o escoamento é não rotacional, ou seja, é irrotacional. Então pense que num fluido você pode pensar que ele fosse uma pequena bolinha, e essa bolinha, vamos dizer assim, ela não está rolando, ela não está rotacionando, ela está sendo arrastada, vamos dizer assim. Então essa é a ideia de um escoamento não rotacional, ou seja, o objeto se move sem estar rolando, sem estar rotacionando. Essa é a ideia de um escoamento não rotacional ou escoamento irrotacional. Então nós falamos sobre o escoamento laminar, e aí vale falarmos sobre os três tipos, de escoamento quando a gente fala em questão de laminar. Então a gente tem o laminar e tem o contrário do laminar, que é o turbulento, e tem a transição entre esses dois, o turbulento e o laminar. Então no escoamento laminar as partículas descrevem trajetórias paralelas. Mais à frente vou mostrar uma imagem para vocês entenderem melhor essa ideia de trajetórias paralelas. No escoamento turbulento, as trajetórias são errantes e cuja previsão é impossível. E o escoamento de transição representa a passagem do escoamento laminar para o turbulento ou vice-versa. Vejamos aqui a imagem. Observe que nós temos a água aqui nesse submarino que está emergindo, que a água aqui ela está escoando de forma laminar, ou seja, paralela. O movimento aqui é bem ordenado, ou até mesmo aqui na fumaça você vê um escoamento laminar inicialmente. E o escoamento turbulento, esse aqui é turbulento, esse aqui é turbulento, aqui é turbulento. E nós temos também a transição. Observe que ele estava laminar e nós temos a transição para turbulento, até chegar totalmente turbulento. A mesma coisa. Nós temos um escoamento laminar e um escoamento turbulento, e nós temos um escoamento de transição entre laminar e turbulento. A ideia de viscosidade e não viscosidade. Então, para que a gente tenha essa ideia da viscosidade de um fluido, observem a água, o mel e o piche. Então, viscosidade é a propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento. A água, ela escoa facilmente, mas se já pegarmos o mel, o escoamento do mel é muito mais lento, porque nós falamos que esse mel é mais viscoso. E se compararmos o mel com o piche é muito mais viscoso ainda. Então, essa é a ideia de viscosidade, é a resistência ao escoamento de um fluido. Quando a água escoa muito bem, o mel já é mais difícil e o piche pior ainda. Essa é a ideia de viscosidade. Como estamos falando em um fluido que escoa, e quando esse fluido escoa, principalmente de forma laminar, nós podemos representar esse escoamento ou esse fluxo por linha de fluxo ou linha de corrente. E nesse caso, quando ele tem um fluxo laminar, todas as partículas que passam por um ponto P seguirão a mesma trajetória chamada de linha de fluxo. Essa linha de fluxo ela torna visível o escoamento do fluido, e a velocidade da partícula, ou seja, a velocidade do fluido ali, da partícula daquele fluido, ela vai ser sempre tangente à trajetória. E outra coisa que acontece é que as linhas de fluxo nunca se cruzam. Uma representação aqui de uma linha de fluxo ou linha de corrente. Então esse é um escoamento laminar de um fluido ao redor de um cilindro, revelado por um corante injetado no fluido antes que esse passe pelo cilindro. Ou seja, tem um fluido aqui que está fluindo, tem um movimento, um fluxo, e vamos dizer que ele está vindo da esquerda para a direita, e aqui acima foi colocado um corante, e nós podemos ver que esse corante ele segue linhas bem definidas, que nós podemos chamar de linha de fluxo. E aqui no meio do caminho foi colocado um cilindro exatamente para revelar essa linha de fluxo, mostrando que quando temos esse cilindro aqui, essa linha de fluxo faz um desvio, mas mesmo assim as linhas não se tocam uma a outra, elas não se cruzam. Então, feito essa apresentação do que é um fluido que tem um escoamento laminar e não viscoso, agora a gente pode ir para
a equação da continuidade, ou equação de continuidade. Então pensemos o seguinte, como foi falado lá no início, que aqui nosso princípio inicial é a conservação das massas. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente deve pensar é que a massa que entra aqui é a massa que sai. Mas como a massa tem volume, a gente pode pensar o seguinte, o volume que entra aqui é o mesmo volume que deve sair aqui. Observem que essas tubulações ela vai ter um estreitamento, mas esse é o nosso princípio básico. Se eu tenho massa entrando aqui, ela passou por aqui, essa massa ela vai posteriormente, em um tempo t qualquer, ela vai sair aqui também, ou seja, o volume que entra é o volume que sai. O volume de fluido que entra deste lado é igual ao volume de fluido que sai deste lado. Podemos usar esse volume ou essa variação de volume como as duas extremidades para relacionar a velocidade e áreas. Observem que na imagem anterior, posso voltar ela aqui atrás, nós tínhamos uma área maior e uma área menor. Mas nós falamos que o volume que entra aqui é o mesmo que deve sair aqui. Então, como é que a gente vai fazer essa análise? Podemos usar esse volume, ΔV, como as duas extremidades para relacionar as velocidades e áreas. Nós sabemos o seguinte, que o deslocamento é igual à velocidade vezes o tempo gasto naquele deslocamento. Mas nós sabemos outra coisa também, que eu posso dizer que o volume é a área vezes esse deslocamento. Então aqui a variação do volume é a área, observe, nós temos uma área e esse volume ele se desloca com o tempo. Então o volume aqui foi a área vezes o deslocamento. Mas nós vimos que o deslocamento é quem? É a velocidade vezes o tempo. Então eu posso substituir esse deslocamento pela velocidade vezes o tempo. Então eu posso dizer o seguinte, a variação de volume é a área vezes a velocidade vezes o tempo. Então eu posso dizer o seguinte, que a variação de volume 1, que é o volume que entra, é igual à variação de volume 2, que é o volume que sai. E aí usando essa mesma expressão, ou seja, quem é o volume 1? É a área 1, velocidade 1, vezes o tempo. Quem é o volume 2? É a área 2, vezes a velocidade 2, vezes o tempo. Observem que o tempo é o mesmo aqui nos dois. Então eu posso cancelar esse tempo e esse tempo e eu obtenho a seguinte expressão, que a área 1 vezes a velocidade 1 é igual à área 2 vezes a velocidade 2. E essa é a chamada equação de continuidade. Repetindo o que foi dito, eu sei que a área 1 vezes a velocidade 1 é igual à área 2 vezes a velocidade 2. Então, com isso nós podemos tirar algumas conclusões, que é o que? A velocidade do escoamento aumenta quando reduzimos a área de seção transversal da qual o fluido flui. Talvez tenha ficado confuso, mas a ideia é o que acontece, vamos pensar assim, com essa velocidade aqui. Aqui eu tenho uma área pequena e eu devo ter aqui uma velocidade grande para compensar aqui a velocidade pequena e a área grande. Vamos pensar aqui em valor. Vamos dizer que essa área 1 aqui tem um valor de 1 e essa velocidade é 2. 1 vezes 2 dá 2. Então aqui eu tenho dizendo que 2 é igual a 2. Certo? Então, a área eu disse que era 1, a velocidade é 2. 1 vezes 2 é 2. Aqui, esse resultado também tem que dar 2. Mas eu sei que a área aqui é maior do que essa daqui. Vamos dizer que essa área vale 2. Logo, essa velocidade aqui vale 1. Então, observe que o que? A velocidade aqui era 2 e a velocidade aqui é 1. Então, observe que quando eu tenho uma área grande, eu tenho uma velocidade pequena. E quando eu tenho uma área pequena, eu tenho uma velocidade grande. Então, aqui, vamos fazer a leitura novamente e vocês vão entender agora. A velocidade do escoamento aumenta quando reduzimos a área de seção transversal da qual o fluido flui. Ou seja, se eu tivesse um fluido vindo da direita para a esquerda, ou seja, da área maior para a área menor, o que acontece? Aqui eu vou ter uma velocidade e aqui eu vou ter uma velocidade maior. Nós chamamos de vazão do fluido, ou seja, a quantidade de volume que passa por um determinado tempo, que é a vazão volumétrica, R, esse produto da área vezes a velocidade. Então, a vazão do fluido ela é R, vamos chamar aqui de R, ela vai ser a área vezes a velocidade. E isso vai ser o volume que passa através de uma dada seção por uma unidade de tempo, que no caso vai ser metro cúbico por segundo. E observem que esse valor ele vai ser constante por um determinado sistema. Então, se eu pegar aqui A1 vezes V1, ele vai ser A2 vezes V2. Então, em qualquer ponto que eu pegar, eu vou sempre obter o mesmo valor da vazão volumétrica nesse sistema. Então, aqui chegamos que a vazão do fluido, ela vai ser a vazão volumétrica, vai ser a área vezes o volume, e isso é constante. Então, o volume que passa através de uma dada seção por unidade de
tempo e a unidade é em metros cúbicos por segundo. Nós também podemos fazer a vazão mássica do fluido. Nesse caso, a vazão mássica do fluido ela vai ser a densidade vezes a vazão volumétrica. Então eu posso escrever o seguinte, que a vazão mássica vai ser a densidade vezes a área vezes a velocidade. Isso também é constante. Nesse caso, nós temos a massa que passa através de uma dada seção por unidade de tempo e a unidade vai ser quilograma por segundo. Vamos ao exemplo 1. Uma mangueira de diâmetro de 2 cm é usada para encher um balde de 20 litros. Letra A. Se leva 1 minuto para encher o balde, qual é a velocidade com que a água passa pela mangueira? Vamos à solução. A área de seção transversal da mangueira será dada pela seguinte equação. A área de algo que é circular, ou a área de uma circunferência, é π vezes o raio ao quadrado. O π é 3,14. O raio aqui, o raio é a metade do diâmetro. O diâmetro é 2 cm. Então, a metade de 2 cm é 1 cm. Então, o raio é 1 cm. Então, se eu pegar 1 cm ao quadrado, eu vou ter exatamente 1 cm ao quadrado. Vezes 3,14. Então, eu vou ter 1 vezes 3,14 cm ao quadrado. Então, essa é a área da mangueira. Mas essa não é a nossa resposta que queremos, porque foi perguntado qual é a velocidade com que passa essa água. Então agora nós precisamos fazer o seguinte cálculo. Nós já sabemos qual é a área, vamos calcular qual é a vazão e a partir da vazão vamos encontrar qual é a velocidade. A vazão ela já é dada aqui. Observe que são 20 litros e foi 1 minuto. Então nós temos 20 litros por minuto. Então para encontrar a velocidade vamos usar a taxa de escoamento, ou seja, a vazão. Então a taxa de escoamento, a vazão nada mais é do que, como a gente já viu, a área vezes a velocidade. Então a área 1 vezes a velocidade 1 é igual à taxa de escoamento. Quem é a taxa de escoamento? 20 litros por 1 minuto. Só que aqui vamos fazer uma transformação. Ao invés de utilizar litro, vamos utilizar centímetro cúbico. E ao invés de usar minutos, vamos usar o segundo. Então vou transformar esse 20 litros em 20 vezes 10 a terceira centímetro cúbico. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Então fazendo essa divisão, onde aqui eu tenho 20 vezes 1000, ou seja, eu tenho 20 mil centímetro cúbico dividido para 60. Então 20.000 dividido para 60 dá 333,33 centímetro cúbico por segundo. Então essa é a vazão em centímetro cúbico por segundo. Mas eu quero saber qual é a velocidade. Então eu vou agora isolar para a velocidade. Eu sei que a velocidade vai ser a vazão dividido pela área. Então a vazão foi encontrada aqui 333,33 centímetro cúbico por segundo e a área é de 3,14 que já encontramos aqui centímetro quadrado. Então fazendo essa divisão de 333,33 dividido para 3,14, isso dá 106,1 e aqui centímetro quadrado com centímetro cúbico fica centímetro e o segundo que permanece. Então a velocidade com que essa água sai é de 106,1 centímetro por segundo. E aí, ainda continuando o exemplo 1, que é a mesma situação, na letra B nós temos um brincalhão aperta a saída da mangueira até ela ficar com um diâmetro de 5 milímetros, ou seja, diminuiu bastante, e acerta o vizinho com água. Qual é a velocidade com que a água sai da mangueira? Nós já tínhamos calculado a velocidade anterior com que a água saía, agora nós queremos saber com que velocidade ela vai sair depois que ele diminui o diâmetro de saída. Como a gente viu lá, se eu diminuo o diâmetro de saída, a velocidade vai aumentar. Então, como é que a gente vai calcular isso? Vimos que a taxa de escoamento, A1 vezes V1 da água, que se aproxima da abertura da mangueira, deve ser igual à taxa de escoamento que deixa a mangueira. Ou seja, aqui vamos utilizar que A1 V1 é igual a 2 V2. E nós já calculamos quem era o V1 e também calculamos qual era a área 1. E aqui nós podemos encontrar qual é o valor da área 2. A área 2 nada mais é do que o raio 2 ao quadrado vezes π. Então aqui nós vamos ter o seguinte: A2V2 é igual a 1V1. Como eu quero V2, então eu passo o A2 dividindo e vou ter o seguinte: V2, que é a velocidade 2, é igual a 1 vezes V1 dividido para A2. Substituindo os valores, A1 já foi calculado, a área 1, que é 3,14 cm². V1 também foi calculado, que deu 106,1 cm por segundo. E a área vai ser π vezes o raio ao quadrado. E resolvendo tudo isso aqui, vamos chegar
que a velocidade 2 foi de 1.698 centímetros por segundo, ou seja, houve um aumento muito grande do valor da velocidade. E aí nós temos também um exemplo 2, onde nós temos a seguinte questão: assumindo o fluxo de um fluido incompressível, como o sangue, se a velocidade medida num ponto dentro de um vaso sanguíneo é de 40 metros por segundo, qual é a velocidade num segundo ponto que tem 1/3 do raio original? Então vamos à resposta, ou seja, nós temos no nosso corpo humano as veias e artérias e os capilares. Então nós temos, vamos dizer assim, esse sistema da circulação sanguínea, onde nós temos vasos de calibres bem maiores e por fim nós temos vasos de calibres bem pequenos. E é claro que vai ocorrer de um calibre ser 4 vezes menor até 5 vezes menor do que o calibre de outro vaso. Então essa pergunta se aplica sim ao contexto da biologia. Então vamos à solução. A taxa de escoamento, que no caso é A1 vezes V1 do sangue no ponto medido, deve ser igual à taxa de escoamento do vaso de menor calibre, no caso os capilares, que no caso vai ser A2V2. Nós temos o seguinte, que a área 1 vai ser quem? πr ao quadrado, e a área 2 também vai ser πr ao quadrado, só que esse r ao quadrado aqui, esse raio aqui é 3 vezes menor do que o raio aqui, na situação da área 1. Então eu posso dizer o seguinte, que a área 1 tem πr ao quadrado e a área 2 tem πr sobre 3 ao quadrado. Se elevarmos ao quadrado esse r e o 3, vamos ter πr ao quadrado, e 3 ao quadrado é 9. Então eu vou ter πr ao quadrado sobre 9. Então eu sei o seguinte, que se eu pegar a fazer a divisão da área 1 pela área 2, eu vou ter aqui a área 1 é πr ao quadrado e a área 2 é πr ao quadrado sobre 9. Eu vou ter no final que a área 1 sobre a área 2 é igual a 9, ou seja, se eu dividir a área 1 pela área 2. Por fim, eu posso dizer que a área 1 é maior 9 vezes do que a área 2, ou a área 2 é menor 9 vezes do que a área 1. E sabendo disso, eu já posso tentar resolver a questão. Vamos ter o seguinte, eu quero saber qual é a velocidade 2. E usando a equação que A1V1 é igual a A2V2 e isolando V2, então esse A2 aqui ele vai passar dividindo. Então V2 é igual a 1 vezes V1 dividido por A2. Vimos que A1 sobre A2 é quem? 9. A1 sobre A2 é 9, então eu vou ter, substituir A1 por A2 por 9, então V2 é igual a 9 vezes V1. Quem é V1? É dado na questão que V1 é 40 metros por segundo, então V2 é 9 vezes 40 metros por segundo, ou seja, a velocidade aqui nesse capilar é muito maior. Enquanto no vaso maior, de maior calibre, ela era 40 metros por segundo, nesse capilar, vamos dizer assim, a velocidade aqui é de 360 metros por segundo. E assim encerramos mais essa aula. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.